Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. E hoje eu tô aqui para falar com você sobre uma notícia muito boa, tá? Estou aqui para falar com você, aposentado, pensionista, sobre a revisão da vida toda, tá? E informação quente, informação boa para vocês. Vai ter julgamento da revisão da vida toda, essa aí que a gente está esperando, ao maior tempão aí, a gente está esperando que seja julgado o mais rápido possível. E eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês como que está esse processo, como que está a situação. Mas antes a gente tem que voltar ali atrás um pouquinho para entender o que é a revisão da vida toda. Porque não adianta eu falar do tema se muitas pessoas não sabem do que se trata. Se você é aposentado ou pensionista e trabalhou antes de 1994, talvez você tenha direito à revisão da vida toda. Deixa eu te explicar essa história para que você entenda. O INSS, quando teve aquela mudança para o Plano Real em 1994, no intuito até de facilitar, ele falou o seguinte: olha, nós vamos calcular para dar aposentadoria para a pessoa só o que essa pessoa contribuiu depois de 1994. O que ele contribuiu antes de 1994, a gente não vai converter isso, a gente nem vai usar isso como base de cálculo, tá? Ou seja, quando você aposenta, então vamos dizer que você aposentou agora em 2020, tá? Em 2020 você aposentou, tá? 2 anos atrás. Você vai pegar desde 1994 até 2020, fazer a soma dos valores que você já contribuiu, alcançar a média ali para aposentar, tá? É assim que funciona. Então só de 94 para frente. Mas pensa comigo aqui, e se antes de 94 o seu salário era melhor? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo do Leandro. O Leandro trabalhava como bancário, pagava só teto do INSS. Ganhava 10 salários e pagava só teto de INSS. Aí, em 1996, 2 anos depois, o Leandro saiu, tá, do banco, montou uma empresa e começou a contribuir só com um salário mínimo. Aí ele veio contribuindo. Em 2018 ele aposentou. Adivinha ganhando quanto? Um salário mínimo. Só que a maior parte do tempo ele contribuiu sobre muito mais do que um salário mínimo. A maior parte do tempo ele contribuía sobre 10 salários mínimos, sobre teto. É justo calcular só sobre o salário mínimo? Não é. Então quando você pede a revisão da vida toda, é você falar por INSS assim, alto lá. Eu quero calcular tudo que eu contribuí durante a minha vida toda. É por isso que chama revisão da vida toda. Eu quero que você calcule o que eu contribuí durante a vida toda. Então, por exemplo, se eu contribuía sobre 10 salários lá atrás e só sobre um depois de 94, vamos somar tudo. É lógico que o meu benefício vai aumentar. É isso que é a revisão da vida toda. Então é calcular tudo. Então só serve, só presta para quem trabalhou antes de 94 e os salários antes de 94 eram mais gordinhos igual eu tô, viu? Ultimamente eu dei uma engordada nessa pandemia. Vai fazer o quê, né? Faz parte da vida, né, sô? Trem bom, né? Bom mineiro fala assim. Brincadeira à parte, é isso que é a revisão da vida toda. E essa revisão da vida toda vem sendo empurrada com a barriga e no comecinho desse ano, em janeiro, o STF soltou a pauta do julgamento da sua agenda dos primeiros 6 meses. E a revisão da vida toda não estava lá. E eu falei, olha, essa pauta do STF, ela é elástica, ou seja, eles podem incluir ou tirar itens dessa pauta do jeito que eles quiserem. E devido à pressão, à espera, pode ser que a revisão da vida toda entre em votação? Sim, pode ser que entre em votação. E não é que entrou, tá? Então presta atenção. No dia 25 desse mês de fevereiro, o STF incluiu a revisão da vida toda na pauta. Como que está a questão da revisão da vida toda? Falta a definição do Alexandre de Moraes, tá? Já teve o julgamento, já iniciou o julgamento no ano passado, a gente acompanhou tudo e ficou empate.
tá? Nós temos 11 ministros do STF. 5 falou que sim, vamos rever porque está errado. O INSS roubou o povo durante esse período. E outros 5 disseram, não, o INSS tem critérios que ele utiliza. E esse critério do INSS faz sentido, tá? Se eu julgar, vou causar um caos econômico muito grande, porque o INSS vai dever muita gente. Então, assim, metade foi para o lado do governo, metade foi para o lado do povo, tá? E ficou na mão do Alexandre de Moraes, aquele carequinha, sabe um carequinha lá do STF? É aquele lá mesmo. Aquele lá mesmo só, tá? Então foi o Alexandre de Moraes que colocou o projeto em análise, tá? Quando a gente fala que ele pediu vista, ele tirou o projeto para analisar o projeto e agora ele vai devolver o projeto. Dia 25 ele volta, tá? Ele volta para análise. Então provavelmente ele começa no dia 25, só que aí nós temos o feriado de carnaval. A previsão é que a decisão final dessa revisão da vida toda seja 9 de março. Maio, perdão. Seja dia 9, tá? Então, ele vai ficar do dia 25 ao dia 9, tá? Esperando ali a dilação do prazo, o feriado, para ter decisão. Então, a previsão é que até dia 9 nós já temos sentença da revisão da vida toda. Se for negativo, acabou para todo mundo. Para quem entrou e para quem não entrou, já era. Se eles falarem, olha, se o Alexandre de Moraes falar não vai pagar a revisão da vida toda, aí todo mundo perdeu. E se ele der positivo, todo mundo ganhou, não é? Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos lá. Se ele falar, não, realmente, tem direito à revisão da vida toda. Aí tem uma questão que chama modulação dos efeitos da sentença. Que bicho é esse? É de comer ou de passar no cabelo? A modulação dos efeitos de sentença é falar o seguinte, peraí, eu vou dar sentença, eu vou dar ganho de causa para todo mundo, mas eu vou colocar umas regrinhas aqui. Quais vão ser as regras? Por exemplo, só vai ter direito quem já entrou na justiça. Depois da minha decisão, você não pode entrar na justiça. Então, qual é a minha recomendação? Tá na boca do gol. Se você quer entrar com a revisão da vida toda, já se prepara para entrar. Porque se ele der a decisão e der essa modulação dos efeitos da sentença, se ele falar, olha, nós só vamos pagar para quem entrou na justiça. Não adianta você entrar depois, acabou. Tá? Então, ele pode fazer isso que se chama modulação dos efeitos da sentença. Então, procure o seu advogado. Até o dia 25, se você já deu entrada na ação, protocolou a ação, já deu entrada, perfeito, tá? Você já está garantindo ali que se o STF julgar positivo, você ganha. Mas se o STF julgar negativo, você perde, assim como quem não entrou vai perder também, não vai ter mais direito. Mas é direito seu. É direito seu. E a gente, vamos falar um português claro aqui, né? É uma tremenda de uma sacanagem que o INSS faz com o aposentado no Brasil. O INSS só ferra o coitado do aposentado, tá? Raramente a gente vê uma decisão para favorecer o aposentado, o beneficiário, em detrimento do STF. Então, é uma coisa complicada, é uma coisa, assim, vergonhosa, tá? Mas vamos torcer que o Alexandre de Moraes, aquela carequinha lustrosa dele, esteja iluminada para ajudar o aposentado e pensionista, né? Então, vamos lá, notícia boa. Dia 25, apesar de muitas pessoas terem dito que não aconteceria, dia 25 se inicia o julgamento. Até dia 9 do mês que vem, provavelmente o julgamento está definitivo. Se você der entrada e der ganho de causa, você consegue. Se você der entrada e der perda de causa, se você perder, continua na mesma. Agora, se você não der entrada e der ganho de causa, você não pode entrar de novo. Combinado? Deu para entender? Coloca aí no comentário se você conseguiu, se eu conseguir te explicar de maneira fácil para você entender. Tá bom? Combinado? Beijo no coração e até o próximo vídeo.